Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, o Adventismo do Sétimo Dia tem o hábito de afirmar, como já tenho dito isso em outros vídeos, que os cristãos que não guardam o sábado teriam o sinal da besta e por isso não estariam cumprindo com a lei de Deus. E dizem, ironicamente, que se nós não guardamos sábado, então, já que nós não cumprimos a lei de guardar sábado, então podemos matar, podemos roubar. São essas as insinuações desse povo contra os cristãos. Sendo assim, estão também, podemos afirmar assim, falando contra Paulo. Porque Paulo não ensinava a guardar sábado. Após convertido, ele não ensinava a guarda de sábado, assim como não guardava. Mas ele diz, Paulo respeitava a lei, Paulo dizia que a lei é pura, santa e boa. Evidentemente que a lei de Deus nunca deixou de ser pura, santa e boa, mesmo aquelas que foram dadas em período de transitoriedade, como lei do holocausto, lei de guarda de sábado, lei da lua nova, lei de festas de Israel, etc. Só que eles não entendem ou não querem entender que essas leis já cessaram com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então leamos Romanos capítulo 14, verso 5, que diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Quer dizer, cada um tem uma ideia de diferença de dias. Por quê? Porque na vida secular, no nosso dia a dia, realmente há diferença de dias. Tem gente que acha que todos os dias são iguais, e tem dias que outros dizem, não é bem assim, e cada um tem o seu jeito de ver. Mas que cada um esteja inteiramente seguro do seu ânimo. O que é este ânimo? É seguro do conceito do que ele considera como fazer menção do dia. Nós agradecemos a Deus a cada manhã que levantamos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Outros não agradecem, e assim sucessivamente. Felizes são aqueles que sabem agradecer a Deus por mais um dia em sua vida, que esse dia seja um sábado, amanhecer de um sábado, amanhecer de um domingo, de uma segunda, de uma terça, de uma quarta. Que a palavra de Deus diz que estejamos de ânimo pronto para agradecer a Ele pelo que Ele tem feito por nós. Esse foi o caráter que Deus deu ao homem quando criou o homem, de voltar-se para Ele, para adorá-lo, para reconhecê-lo como Senhor. Senhor da criação, Senhor dos dias, Senhor dos tempos. Aqui Paulo deixa claro que para Deus não há preferência de que dia da semana a pessoa poderia separar para Ele. É claro que é prazer de Deus que nós separemos todos os dias para Ele, e também para nós seria tão maravilhoso que pudéssemos separar todos os dias para o Senhor. Mas a vida secular, os problemas da vida, as dificuldades, realmente ela interfere um pouco na nossa busca, no nosso interesse de estar buscando a Deus. Ocorre que, mesmo nessas angústias, nessas diferenças, nessas dificuldades, o nosso coração tem que estar sendo um coração pronto para louvar a Deus. Que o nosso coração seja sempre voltado para sempre dizer a Deus, eu te amo, eu te adoro, eu descanso em ti. Mesmo no mundo em tribulações, tem dia que tem muitas tribulações, tem dia que tem menos, tem dia que alguém está empregado, tem dia que está desempregado, tem dia que está com saúde, tem dia que não está com saúde, mas em tudo devemos dar graças a Deus. Esse dia, independentemente do dia da semana, que seja em santidade, temor e adoração ao Senhor. Mesmo que a pessoa esteja exercendo alguma função secular, como eu já tenho falado. O motorista dirigindo um ônibus, ele pode estar, como servo de Deus, dando um exemplo de cristão. Um piloto, um jurista, um médico, um líder, um orador, todos devem estar com a sua vida voltada para Deus, para agradar a Deus no decorrer da sua vida, mesmo no exercício das funções mais difíceis, porque Deus quer que, apesar disso tudo, estejamos descansando nele. Deus quer que nós descansemos neles todos os dias,
que nós descansemos nele todos os dias de nossa vida, pois ele está conosco todos os dias de nossa vida, não é somente um dia de sábado. E ele também não requer que eu fique me curvando a ele por imposição da lei, mas por voluntariedade de coração, sem escolher que seja sábado, domingo, segunda, quisera que fosse todos os dias na nossa vida. O importante é estar de consciência purificada pelo sangue de Jesus e não justificar-se através da lei, de mandamentos, principalmente com referência aos já cessados, como o de guarda de sábado. Dizem que é mandamento de lei moral. A lei de Deus é moral em si mesma, em todos os seus aspectos. Não existe a lei de Deus que seja só cerimonial. A lei de Deus, ela tem características de exigências cerimoniais, mas ela é moral, porque ela vem de Deus. Nenhuma lei de Deus é imoral. Nenhuma lei de Deus Deus deu por dar. Então, temos que discernir quais as leis de Deus que cessaram, porque o próprio Deus estabeleceu tempo determinado para determinadas leis, e tempos determinados para outras leis que até hoje existem, como não matar, não roubar, não adulterar. Mas essas leis também serão cessadas no grande dia que tudo terminar, em que nós estivermos para sempre com o Senhor, em que a morte será vencida e tudo será novo na nossa vida. Romanos 14,6 diz assim: aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Se você quer fazer caso para o dia, para o Senhor, que Paulo diz o faz, é aquele que olha o seu dia e diz: Senhor, eu quero te louvar este dia, eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer no meu trabalho, no meu dia a dia, com a minha família, mesmo em dificuldade, quer seja no trabalho, na família, na rua, na condução. Mas o cristão, ele deve ter um posicionamento de agradar a Deus em todos os momentos. Mas tem muitos de nós que falhamos. Claro que falhamos. Todos falhamos. Mas o coração voltado para Deus nos faz com que possamos sempre estar procurando corrigir as nossas próprias falhas do dia a dia. Não esperar um dia de sábado, mas todos os dias de nossa vida. Como a palavra de Deus diz: sede santo, como eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Toda maneira de viver quer dizer todo instante, todo dia, toda hora, dormindo, acordado, até dormindo. Então, importante é que você faça jus à tua gratidão que você deve ter a Deus. O que come, para o Senhor come. O que quer dizer comer para o Senhor? Alguém diz assim: eu como para mim, para me alimentar, para encher minha barriga, eu estou com fome, encher meu estômago. Claro que tem que se alimentar, nutrientes, calorias. Evidentemente que Deus não está dizendo a comida no seu conteúdo, nas suas funções no nosso organismo. Deus está dizendo que comer, quando comemos, é dando graças ao Senhor. Senhor, obrigado por essa comida. Te agradeço por este alimento que tu nos deste. Alguém pode dizer: mas eu trabalhei para comer. Mas se não tivesse a comida, não adiantaria eu estar trabalhando. Porque é Deus que criou todas as coisas. Alguém diz que Deus criou o boi, a vaca. Sim, Deus criou. Mas por uma ordem que Deus deu à natureza. Deus deu a ordem para a terra, ela criar, reproduzir todos os animais, como deu ordem à água para produzir os seus respectivos animais. Mas o homem, Deus criou com suas próprias mãos, de maneira direta, especial. Daí a diferença do lado do entendimento, do discernimento, da capacidade de comunhão com Deus, que nenhum animal tem esse tipo de discernimento, mas somente o homem tem. Paulo aqui deixa claro que
Se nós comemos, nós bebemos, ou temos que comer ou não temos que comer, em tudo dá graças a Deus. Porque Deus é que sabe de todas as coisas, ainda que o nosso entendimento exterior, o homem natural, não consiga entender. Mas na nossa alma, Deus fala. E a gente entende. Ainda que a nossa mente não consiga, mas no nosso interior a gente entende. Porque Deus é espiritual. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Paulo aqui deixa claro que Deus não proíbe comer carne. Uma coisa interessante, Levítico 11 e Deuteronômio 14, existe a lei de não comer carne, mas também existe a lei, né, dentro dessa lei, desses capítulos, a carne que Deus permitiu comer. E o adventismo quer ser melhor do que Deus, quer corrigir o que Deus autorizou. Deus autorizou comer carne, mas ele diz que não se pode comer carne nenhuma. Quer dizer, os adventistas sabem o que estão fazendo, mas Deus não soube o que fez quando permitiu. Mas em Deuteronômio 12, após o povo ter entrado no Jordão, atravessado o Jordão, Deus ali já dá a permissão para o povo comer carne, mesmo as consideradas imundas, que eram consideradas imundas, lá em Levítico 11 e Deuteronômio 14, quando o povo ainda estava no deserto, não tinha nem atravessado o Rio Jordão. Há uma diferença de situação geográfica e de tempo, de caminhada, que o adventismo não consegue descobrir isso, os PhDs não conseguem descobrir isso. Mas a palavra de Deus deixa isso claro. É só acompanhar com responsabilidade, com uma exegese capaz de sustentar uma hermenêutica bíblica. Porque um edifício com um alicerce mal feito, ele por mais lindo ele cai e é destruído. Mas um edifício com um alicerce bom, ele permanece. Então uma exegese é a base do edifício, onde está sustentada a hermenêutica, que é a interpretação adequada da palavra de Deus, para que quando houver a homilética, que é a apresentação da hermenêutica, todos possam entender a adequada base bíblica. Não se levar para casa bonita, o camarada uma casa linda, casa bonita, bem feita, perfeitamente feita, tecnicamente feita, entra nessa casa com maior confiança, no fim a casa era ruim e morre ali no meio dos destroços. Por quê? Porque a base não era adequada. A base exegética da doutrina adventista não é adequada. Então, repetindo, Paulo aqui deixa claro que Deus não proíbe comer carne, mesmo que seja de porco, ou que esteja preso a mandamento específico de guarda de um dia em 7. Mas que a pessoa que coma ou dedique um dia ou mais especificamente ao Senhor, que o faça independentemente da lei. Se o meu organismo ele não está em condições de receber carne de espécie alguma, ele está com fragilidade, vai no nutricionista, ele vai te dizer o que tu deve comer, o que tu não deve comer. Até determinadas frutas, determinados vegetais, legumes, ele pode não ser adequado para determinados corpos que estejam com fragilidade em determinada situação. Mas o nutricionista sabe. Então, para com essa maneira de ficar espiritualizando comida, carne. Isso aí é uma ignorância dogmática. É claro que, se eu não posso comer carne, em termos do meu componente físico, da minha saúde, da minha idade ou da minha fragilidade orgânica, claro que eu não vou comer. Assim como também determinados legumes. Há pessoas que elas são proibidas de comer determinados legumes, determinados vegetais, devido às situações específicas da saúde de cada pessoa. Mas não vamos espiritualizar isso, isso é fanatismo, isso é heresia. Mas vamos aqui completar. E devemos estar fazendo isso tudo em ações de graças ao Senhor, e não por satisfação da lei. Eu cumpro a lei, eu não mato, eu não roubo, eu guardo o sábado.
Isso aí é engano, isso aí é uma soberba, isso é um orgulho, uma interpretação natural. Chama alguém para se consertar com Deus, não, eu já sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não espolo, eu não faço. Não, isso aí são questões meramente humanas. Devemos obedecer a palavra de Deus de acordo com a revelação do caráter de Deus em nós. Porque Deus dá sabedoria de quais leis e como você deve obedecer a sua lei. Mas não ficar se submetendo a mandamentos incessantes, porque aí é ignorar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Aqui Paulo mostra que a infantilidade infantilidade, é fraqueza espiritual, a pessoa que julga outro por questões de guarda de dia, por questão de carne. Isso é fragilidade espiritual. É a pessoa que está fraca espiritualmente, não tem condições, apenas tem conhecimento intelectual, uma cultura teológica, ou cultura secular, ou é loquaz, ou ele tem uma capacidade maior de memória, uma capacidade maior de eloquência. Aí engana. Mas por que ele engana os doutores, os locutores, os jornalistas, os apresentadores de televisão, os ricos, muitos pobres, o advogado, o juiz, o desembargador? Por que engana o médico, o intelectual? Por quê? Porque esse conhecimento secular, ele está muito longe de alcançar o que é o discernimento espiritual. E as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Não é o conhecimento humano, não é o gnosticismo que lhe capacita a entender Deus. Tu pode ter um conceito, até em certos pontos ficar perto do certo, mas não o absoluto. Só a revelação de Deus na vida da pessoa que ela pode ter o sentido do entendimento absoluto do que Deus quer de cada um. Então, Deus não está preocupado que dia seja a que a pessoa dedica mais profundamente a Ele. É claro que Deus tem prazer que eu possa dedicar todos os dias, eu também teria esse grande prazer, mas circunstâncias da vida, ninguém melhor do que Deus para conhecer na vida de cada um. Independentemente de guarda de sábado, quaisquer dias dedicados ao Senhor, Ele recebe desde que a pessoa o faça com e em santidade. Com santidade, que são as ações que as pessoas fazem de forma correta, mas essa forma correta tem que ter uma essência, tem que ter um conteúdo, que é em santidade. Da mesma forma que comer, independe de ser carne ou não. O que come, seja sem glutonaria, sem gulodice, sem egoísmo, sem fanatismo, não ficar espiritualizando, levando para o lado espiritual o que é para o lado material, para o lado natural. Pois um coração contrito, Deus se agrada. Os cuidados do corpo natural no seu todo é responsabilidade específica no campo natural e não interfere no sentido espiritual. A interferência no sentido espiritual, quando se faz essas coisas, ou comendo muito, ou comendo pouco, ou comendo carne, ou não comendo carne, é quando as pessoas fazem de uma forma incoerente, imprudente e muitas vezes até por egoísmo e ganância e só querer para si. Deus conhece o coração de cada um. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é como espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das ulas e medulas, e é apta para interpretar as intenções do pensamento, do coração do homem. Então, para Deus, nada está oculto, nem com relação ao passado, nem com relação ao futuro, nem com relação ao tempo.
nem com relação a nada, porque Deus é ontem, Deus é hoje e Deus é eternamente, porque Deus sempre é. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.